Nem os anjos. Primeira parte. Não se assuste, mas é assim que está escrito. Foi exatamente assim que Paulo menciona. Quando nos olhamos e refletimos nessa passagem, imaginamos como assim: os anjos, seres celestiais que assistem diante de Deus, como poderiam interferir na vida humana? Algo a se pensar, porque temos conosco que a rebelião do céu acabou, e o rebelado com os seus foram expulsos de lá, e os seus lugares não existem mais. Isto é, não se achou mais o seu lugar. Nosso texto de referência é a passagem da carta aos Romanos 8:31, mas vamos focar nesse item do qual é falado ali. É interessante que não se trata de palavras fáceis de compreensão. Na primeira passada que damos, nos impressionamos: oh, que palavras lindas! Me sinto um vitorioso. Sabemos de antemão que, nos aprofundarmos no texto, podemos observar que ser vitorioso não se trata de alguma coisa muito fácil assim, muito simples. Lemos a passagem e já saímos por aí falando que somos vitoriosos. Não é tão simples assim. Ali se menciona diversas adversidades que poderemos enfrentar. Não só enfrentar, mas vencê-las. No entanto, está claro que não estaremos sozinhos, não ficaremos abandonados. Temos o respaldo do Senhor Deus. Eu diria que por algumas destas coisas devemos passar. Acredito que todas essas etapas ficaram destinadas aos primeiros cristãos, assim como quem escreveu deve ter experimentado de tudo: prisão, perseguição, nudez, perigo, espada, entre tantas coisas das quais não só Paulo, mas os demais também passaram em nome do Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. Hoje, se formos comparar, não passamos por nada que seja semelhante ao que eles passaram. Não dá nem para comparar. Quando ouvimos uma notícia de que cristãos estão sendo massacrados aqui ou ali, na maioria das vezes se trata de retaliação, ou seja, não existem os mártires. Se trata de uma briga antiga de dois povos que sempre se matavam reciprocamente, e que ainda não acabou. Um sofre uma retaliação daqui e outro dali, mas não significa que essas pessoas morreram devido ao Evangelho. Com isso, não estou generalizando, que tudo é desse jeito. Não é isso. As notícias que nos chegam dão a impressão que se trata de mártires. Só que não é bem assim. Por exemplo, entre judeus e muçulmanos existem uma guerra eterna. Segundo os muçulmanos, essa guerra só termina quando o último judeu tombar. E, por outro lado, também não existe acordo de paz. Muito bem, creio que ficou claro. As informações nos dão a impressão de todos morreram devido ao Evangelho. No fundo, o motivo é outro. Não em todos os casos. Comparando com o passado, onde todos eram perseguidos e quase todos os cristãos eram perseguidos de forma implacável e condenados às mais diversas atrocidades, são situações bem diferentes. Devido ao nome do Senhor Jesus, foram perseguidos e serviram de espetáculos e vitupério para o mundo. Isso é um mártir. Quando Paulo, inspirado por Deus e cheio do Espírito Santo, se põe a escrever para os cristãos que estão em Roma, tendo possivelmente uma visão do futuro, de que como aqueles irmãos iriam sofrer, de como seriam feitos de escárnios, de espetáculos nas arenas, o mundo iria se alegrar com seu sofrimento e suas mortes. Aquelas palavras se tratava de uma preparação para o que iriam enfrentar. Eles precisavam saber que não importava o que sobre eles viria de mal, poderiam ser condenados pelo mundo, assim como foram condenados. Mas o céu, lá na glória de Deus, tem um lugar de destaque para cada um deles, um lugar de honra, um lugar de privilégios. Nesse momento me sinto muito emocionado e não consigo com palavras expor aquilo que sinto mediante essa visão. Lembra que esse texto não é para batermos no peito e sairmos por aí gritando que somos um vitorioso. Muitos desses, para quem era dirigido essas palavras, não teve a mínima chance de falar que era vitorioso. Não conseguiu bater no peito. Foram dilacerados por feras, seus corpos partidos em pedaços por cavalos, muitos decapitados, crucificados. Veja bem, de que vitória Paulo falava? Amigos, que vitória era essa? É bem diferente do que imaginamos. Não é isso que esperamos. Não é verdade.
Portanto, se alguém sair por aí falando que é um vitorioso, pergunte a ele se ele já passou um pouco do que aqueles homens de Deus passaram no passado. Esse sentido de vitorioso é que vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos o mal, acabou a carreira, guardamos a fé, cumprimos nossa missão. Agora o que resta é a coroa da justiça. O sentido desse texto não é material, não se trata de conquistas terrenas, etapas terrenas. Se trata da vida eterna, se trata da glória de Deus, da vida eterna nos céus. Nem os anjos, segunda parte. Trata-se da salvação da alma. Não se trata de uma promoção no serviço, de uma formação acadêmica, um certificado, uma conquista financeira, um bem adquirido, uma causa ganha, uma viagem para o exterior. Se trata da sua entrada no céu. Paulo, pela inspiração dos céus, precisava elevar os sentimentos daqueles cristãos de Roma a um nível superior. Precisava aproximá-los de Deus, viver aqui na terra, mas se sentindo no céu. Eles precisavam entender que acontecesse o que acontecesse. Sua carne, o seu corpo não era nada. De qualquer forma, voltaria ao pó da terra cedo ou tarde. Mas o que estava dentro desse corpo, esse sim tinha valor. Era preciso guardar-se e guardar de todo mal. Essa alma precisava voltar para Deus limpa e sem mancha. Precisavam viver em espírito. E essa passagem, em momento algum, é destinada à carne, ao corpo, mas é destinado para a alma, o espírito do homem. Essa passagem é totalmente espiritual. Aqueles cristãos precisavam entender isso, viver por essas palavras, porque quando sentissem o chicote cortar a sua carne, dilacerar o seu corpo, de mãos amarradas, indefesos, entregues nas mãos dos homens mais cruéis e violentos, precisavam saber que não tinham mais volta. Dali seriam levados perante o imperador, perante uma plateia, e ali muitas vezes, sem a mínima chance de tentar uma fuga, podiam ver quando os soldados romanos saíam da arena, e portões eram abertos. Feras famintas agora tomavam um lugar no espetáculo, protagonizando um espetáculo de horror, onde a plateia se alegrava, o imperador e os seus sorriam e aplaudiam. Aquele cristão, sabendo da sua sorte, apenas elevava seus pensamentos a Deus, o Pai, e nesse momento, creio de alma, seu espírito era tirado dali, mas antes ainda em vida, com certeza, assim como ocorreu com Estevão antes de seu corpo cair, pode ver os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7:56. Assim também, cada um deles teve a mesma visão. E antes que seu corpo perecesse, seu espírito foi tirado do seu corpo, recolhido por Deus, acolhido pelo Senhor Deus, resgatado para os braços do Senhor Deus. Essa é a vitória de que Paulo falava, o cântico de vitória, mas não nessa terra. Sobre essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque o próprio Senhor Jesus falou disso, que o mundo nos odeia. Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Quando os soldados iam recolher os corpos destruídos dos cristãos dentro das arenas, ficavam sem entender por que havia um sorriso nos rostos daqueles homens, ou do que sobrou deles. Assim com Estevão, eles também viram os céus abertos, o trono de Deus, e o Senhor Jesus à sua direita. João 16, 1, 2. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16, 20. E ainda finaliza seus conselhos assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Eu venci o mundo, palavras do nosso Salvador, e deixou claro que nossa vida não seria fácil. Vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará.
Só que quando essa tristeza se transformar em alegria, nunca mais serás triste. Esse sentimento onde estaremos não poderá mais nos afetar. Não vão existir mais lágrimas de agonia, tristeza e dor. Não vai existir mais perseguição, mais calúnia, mais condenação. Nunca mais será açoitado. Lá não pode existir acusação. Ninguém pode te condenar. Não haverá mais frio, nem calor. O sol não pode te molestar de dia, nem a lua de noite. Não existirá mais seta que voe de dia, nem mortandade que assole o meio-dia, nem peste que ande na escuridão. O mal perderá a sua força, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima, e todo pranto cessará. Essa é a vitória do qual Paulo menciona. Me perdoe se pensava diferente, se enxergava diferente. Eu também pensava que era diferente, e quando comecei a escrever sobre o assunto, eu posso ver na inspiração o sofrimento de todos os que morreram. Devido ao Evangelho de Cristo Jesus, vi suas mortes, vi seu grito de dor, vi suas lágrimas, senti suas dores. Pude entender de que neste mundo onde a iniquidade opera, não podemos alcançar essa vitória, mas pode contemplar em seus rostos esse cântico de vitória, quando a morte estava tão próxima e antes que perdessem, suas almas eram recolhidas por Deus. Senti o abraço do Deus vivo em cada um deles. Cântico de vitória. Nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O profeta Isaías disse algo assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Paulo traz na lembrança e reforça essa passagem. Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Romanos 8:36. Isso não significa que seremos derrotados, sendo levado para morrer. Estamos acima disso. Assim é o que nos passa, porque o Senhor Jesus disse diversas vezes: o meu reino não é deste mundo. Eu não sou deste mundo, e estes a quem me deste o Pai também do mundo não são. Então, diante dessas evidências, podemos concluir que vivendo em espírito e verdade é como se estivéssemos no céu, mas vivendo aqui, e a morte do corpo nada é. Apenas um protocolo. Quando mais rápido aconteça, mais próxima está o dia da nossa redenção. Mais próximos estamos da nossa vitória. Não tenhamos nossa vida na terra por preciosa demais. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16:25. Esse é o ponto. É preciso quebrar esta barreira. Medo de perder a vida. Se for por amor do Senhor Jesus, te digo que mesmo vivendo aqui 60 anos, 90 anos, 100 anos, você ainda não viveu. Quando sim sua vida ceifar aqui, em Cristo Jesus, você sim vai encontrar a vida realmente. Isso aqui é só uma passagem. Nada. Além disso, quem quiser só esta vida vai perder. É nesse sentido que essa frase grifada fala. Porque pensando só neste mundo, a ocupação da pessoa se torna em guardar tesouros e riquezas. Porém o dia da partida chega para todos. E toda aquela preciosidade com sua vida não vai adiantar nada. Porque se ocupou somente com as coisas terrenas para a satisfação da sua carne e seus desejos. E não se preparou para essa vida, do qual o Senhor Jesus falou que deveríamos encontrar. Demos a esta vida tudo de nós. Amamos esse mundo e esquecemos de dar crédito às coisas celestiais e vindouras. E nessa esperança não temos a nossa vida por preciosa. Buscamos o reino de Deus e a sua justiça. E aquilo que precisamos e necessitamos nos serão acrescentados. Não temos amor nesse mundo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Ou seja, nenhum vínculo com este mundo. Nada pode nos amarrar, nos impedir,
Precisamos nos desfazer de tudo que possa atrapalhar nossa união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o provir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura qualquer tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que Paulo falaria de anjos? Porque ele menciona também que nem os anjos poderiam nos separar. Sim, os anjos podem nos separar do amor de Deus? Qual a função dos anjos? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Hebreus 1, 6, 7. Adorar ao Senhor Jesus é uma dessas funções angelicais. E esses, sobre o comando do Senhor Jesus, eles são feitos espíritos, e desses que ministram labaredas de fogo. O que ocorre é que depois da passagem do Senhor, Jesus sobre esta terra é recebido em glória nos céus. E para ele é dado todo o poder tanto no céu como na terra. Mas esse Jesus Cristo fora feito menor do que os anjos, devido à sua morte e paixão. Aquela forma humana o qual tomou o deixou inferior aos anjos. Depois que venceu a morte, retorna ao céu, com autoridade num nível muito acima dos anjos. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 13, 14. Aqui temos mais clareza nas funções dos anjos. Temos a impressão de que aqui ocorre uma mudança. Anteriormente, os anjos eram ordenados a virem à terra, para um salvamento, um recado, uma interpretação, eram designados para missões especificadas. Gabriel trouxe as boas novas a Maria, mas Gabriel também veio falar com Daniel e foi impedido por Satanás e os seus. Uma ocasião em que Miguel, o grande príncipe, teve que intervir e lutou contra o mal e os seus para que Gabriel pudesse passar, tivemos a passagem de Moisés quando houve uma guerra devido ao corpo dele. Temos a impressão que depois da volta do Filho de Deus aos céus, eles recebem uma nova ordenança, sobre a ordem do sumo sacerdote Jesus Cristo. Os anjos que o servem têm esse objetivo. Espíritos ministradores servem aqueles que na terra irão herdar a salvação. Será tão simples assim? Pensem, meus amigos, porque essa proteção para com os homens, nesse momento da história do céu, a volta do Senhor Jesus, foi a derrota definitiva de Satanás. Acabou para ele. Como não conseguiu tragar o Filho de Deus ainda quando criança, prometeu guerrear contra a sua semente, prometeu uma guerra incessante, até o dia da sua prisão, e após 1000 anos, quando for solto de novo, não vai parar de guerrear, até que seja lançado com o falso profeta e a besta no lago de fogo e enxofre. O Senhor Jesus, ciente da loucura do Satanás, providenciou proteção para aqueles seus na terra. Afinal de contas, foi assim que em oração pediu ao Pai: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Nem os anjos. Quarta parte. Assim fica mais claro, lembrando que essas palavras são do Senhor Jesus ainda na terra. Quando ele volta para o seu lugar, toma providências a nosso respeito, pois sabia o que isso ocasionaria. Todos os apóstolos e discípulos falam disso. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios
6,16. Não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Estamos sobre a proteção divina. Ai de nós se sairmos dessa proteção, estamos perdidos. Veja bem que a aparência desse mundo é ilusória. O verdadeiro combate não podemos ver com nossos olhos normais. Uma guerra contra a nossa alma para destruí-la e impedir que voltemos para os céus. No passado existia a presença de anjos entre nós, agora muito mais. Embora não seja visível aos nossos olhos, impercebíveis, embora esteja escrito que muitos, não sabendo, hospedaram anjos. O trabalho desses ministradores é incansável. Como lá no céu, vamos colocar assim: não existem mais os traidores e rebeldes. Todos foram expulsos de lá. A paz reina ali. É importante assimilarmos isso, porque as intensificações das ações dos anjos são de certa forma mais voltada para esta terra. Porque um dardo inflamado do maligno não podemos ver nem enxergar, e nesse momento somos defendidos por eles. Então Paulo fala como se os anjos pudessem nos separar do amor de Deus. Isso é possível. Um anjo nos separar do amor de Deus. O que lemos e entendemos é que sim, senão não haveria necessidade de se escrever a esse respeito. Mas com cautela, com calma, vamos chegando. Esclarecimento: Paulo falou em outras ocasiões de anjos, observe, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1:8. Até aí conseguimos interpretar que essa não seria a função de um anjo, anunciar outro evangelho, criar um novo caminho. Ele especifica que se eles mesmos resolvessem por conta própria anunciar outro evangelho similar ao do Senhor Jesus, ou até mesmo um anjo do céu, não deveríamos acreditar, não deveríamos aceitar, não devemos dar crédito. Qual era a preocupação do apóstolo? Podia ser devido ao engano, porque o diabo pode se transfigurar em anjo de luz e enganar um pequenino. Sim, pode ser. No entanto, mesmo sendo destituídos da glória, muitos daqueles anjos perderam as qualidades de anjo, perderam o brilho e a santidade, mas não deixaram de ser anjos, estando a serviço do mal e realizando toda a perversidade de obras malignas, inclusive essa preocupação que o servo de Deus apresentou, podendo sim, através da mentira e do engano, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Podendo se passar por um anjo de luz, pode pôr a perder a entrada no céu de um justo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1:6. Alguns na escuridão e outros definitivamente presos em prisões eternas, até o dia do juízo. Perdidos em suas condenações, estão agindo a favor do seu príncipe, do seu rei, combatem a semente do Cordeiro de Deus, tentando destruir a fé, destruir o amor, a esperança da vida eterna, obstruir a entrada nos céus dos fiéis, lugar que um dia os pertenceu. Eles podem tentar uma separação, agora conseguir é outra coisa. Ninguém nos poderá separar desse amor, nem esses anjos, nem as potestades, ou alguma coisa superior aos anjos caídos, se referindo ao próprio demônio. Nem ele. Tudo está sob o controle do Altíssimo. Mas Paulo, em sua visão, ela também diz que somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. Saiu vencedor para vencer. Assim foi designado. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Apocalipse 6:2. Com sua morte cruel, tão atroz, o Senhor Jesus venceu por nós, e nos adotou para si, herdeiros da sua promessa, e recebendo parte da sua herança, e para alguns lugares de destaques, e enquanto estiver nessa terra, embora sujeito a tanto males, ninguém o pode condenar, ninguém pode intentar acusação,
Nada o pode separar do seu amor, embora isso seja espiritual. Como já dissemos, somos levados como ovelhas para o matadouro. Mas a esperança que não morre de um dia entramos na sua glória nos mantém vivos e esperançosos, caminhando a passos largos para um futuro brilhante que nem a morte pode impedir de que alcancemos tão grande galardão, no sentimento de que estamos aqui somente de passagem, um protocolo a cumprir. Depois daqui há uma vida em glória eterna nos céus. Nem os anjos, nem os demônios poderá impedir a nossa entrada. Somente nós mesmos, com nossas escolhas erradas, poderemos perder esse direito. Continuamos firmes nessa celestial vocação, sabendo que se formos firmes e fiéis, combatermos o bom combate e guardarmos a fé, só nos resta a coroa da vida eterna. Nem os anjos poderá nos impedir de entrar nos céus, muito menos nos separar do amor de Cristo. Esse texto é para reflexão. Não precisa compartilhar, nem divulgar, apenas se sentir no coração. Então divulgue, mostre aos amigos. Só faça isso se seu coração pedir. Do contrário, apenas reflita. Que o Senhor Deus te abençoe e te ilumine em Cristo Jesus nosso Senhor. Cláudio Alves de Oliveira. Nem os anjos. E aí, se você chegou até aqui nesse vídeo, não deixe de compartilhar, comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal aí, tá bom? Me dá essa força aí. Até.